ativos. Então, obrigado, Rodrigo Duda, pela presença. O Rodrigo fez licenciatura em matemática no UEPG também, né? Então, também é aqui o egresso da UEPG. E fez o Profmat em 2014, Rodrigo? Terminei em 2014. O mestrado em matemática Profmat, o programa que tem aqui na UEPG também. E agora está terminando o doutorado na UTFPR Campus Ponta Grossa, né? Isso. Na área de ensino de ciências e tecnologia. Exatos, daqui 30 dias defendo a tese. Que ótimo, parabéns. Obrigado. Então, eu passo a palavra para você. Se quiser se apresentar mais um pouco, falar mais alguma coisinha, aí pode iniciar a apresentação. Aí, no final, nós passamos para as perguntas e dúvidas. Eu só queria agradecer o convite. Vi vários dos meus ex-professores aí e falei para você, falei para vários professores aí que já me convidaram em outras oportunidades, né? Meu maior sonho era, depois de ter formado aí na UEPG, também trabalhar na UEPG. Mas como eu já estou lá no instituto, quando precisarem e eu posso ajudar, é só dar um grito aí que a gente dá um jeito. E a temática que eu resolvi abordar hoje na palestra, algumas pessoas são bastante céticas quanto à operacionalidade do que eu falo que tenho feito. É uma ideia que eu defendo, é uma ideia que eu trabalho já no Instituto Federal há 6 anos, é uma ideia que há 4 anos eu desenvolvo no doutorado, que é trabalhar com programação em aulas de matemática. Até então, era uma brincadeira que eu comecei com os meus alunos lá em 2014 no Instituto Federal, mas que diante lá de algumas experiências que eu jamais imaginava que viveria, resolvi investigar um pouquinho mais sobre o assunto e tentar relacionar isso com o desenvolvimento de competências em matemática. Então, vamos ver se eu me viro aqui, Sheila, com os slides. É a primeira vez também que estou usando, mas espero que dê certo. Só me avisa aí se vai aparecer, só um segundinho. Ok. Tá aparecendo os slides? Sim. Jóia. Jóia. Então, tudo começou com o projeto de Fidroid lá no campus de Irati. A ideia inicial lá era mexer um pouquinho com a ferramenta App Inventor, tecnologia de fora. O Google começou em 2010, depois o MIT abraçou a causa e hoje a ferramenta que a gente usa lá para desenvolvimento de aplicativos, ela é amplamente divulgada lá fora, mas no Brasil poucas pessoas conhecem. E quando eu resolvi fazer minha pesquisa de doutorado, eu tive que buscar muita referência lá fora. Porque aqui no Brasil, se não me engano, acho que foram 2 trabalhos que eu encontrei. Um era um TCC aí de ensino, se não me engano, era de ensino médio e uma tese do próprio Profmat. Então, me baseei na ideia de tecnologias na educação, de forma que elas sejam diferentes de você usá-las como recurso de ensino. Ou seja, sem o foco em uma informatização instrumental. O que eu tenho trabalhado é baseado 90% construcionismo, integrando algumas características do pensamento computacional, de Wing e Brackman. E essa ideia, aqui no Brasil, embora ainda não difundida, lá fora, principalmente na Europa, já está caminhando a passos largos. Esse aqui é um dos gráficos que em 2015, no documentário New Horizons Report, foi apresentado. Bom, aqui eles colocavam tendências de impacto de, no máximo, 5 anos.
Isso em 2015. No entanto, aqui no Brasil, ainda está andando bem devagar. Então, para estruturar o projeto, fui atrás de referencial teórico sobre tecnologias. Trabalhei bastante em cima dos 3 últimos relatórios que saíram para ensino médio e ensino fundamental. E a ideia é trabalhar com uma transformação em sala de aula, de forma que os alunos passem de consumidores de informação para criadores de informação. Aí, na BNCC, embora controversa, a do ensino fundamental já foi aprovada, né? Aparece um pouquinho falando sobre pensamento computacional, ainda de forma bastante rasa. Fala-se um pouquinho sobre relação entre linguagem algorítmica e linguagem algébrica. Fala que existe uma estreita relação entre álgebra e pensamento computacional, mas não tem nenhuma menção sobre como operacionalizar esse processo. Ainda não aprovada, né, para o ensino médio, também tem algumas coisas. Aqui eles são um pouquinho mais categóricos, com a ideia de não utilizar os conceitos do pensamento computacional para... ou melhor, de usar os conceitos de pensamento computacional para a resolução de problemas. Tem, inclusive, uma habilidade que é colocada lá como uma habilidade básica na Base Nacional Curricular. Mas aí vem a pergunta, né? De que forma sistematizar esse processo e até que ponto isso é vantajoso, de que forma que isso vai... de que forma que isso pode ajudar a desenvolver competências em matemática. Então aqui, uma das coisas que eu vi aí numa das últimas palestras online, inclusive, que eu assisti, é o pessoal com uma ideia bastante errada do que é o pensamento computacional, talvez motivada pelo próprio termo computacional. Então, antes de falar sobre o que é bom deixar claro sobre o que ele não é. E o que as pessoas ultimamente têm pensado e têm falado de forma errada antes de conhecer é achar que pensamento computacional consiste em pensar de forma mecânica e que é apenas uma forma de introduzir conceitos de raciocínio lógico ou reprodução de algoritmos. Na verdade, é muito mais do que isso. Aqui numa frase curta, pode ser resumido que consiste em resolver problemas usando as estratégias da ciência da computação. Embora eu não foque muito nisso, é uma coisa que acontece que ocorre de forma dinâmica em sala de aula, a resolução de problemas pelos alunos é normalmente realizada de forma sistêmica, não é de forma pontual. Para isso, eu fui atrás de que forma que o pensamento computacional poderia ajudar a desenvolver habilidades. Aí me deparei com os 4 pilares do pensamento computacional, que para quem trabalha um pouquinho na área da computação vai achar isso daqui raso, mas isso daqui são os 4 elementos principais sobre os quais se embasam qualquer atividade que contemple pensamento computacional, que é a abstração, a decomposição, principalmente a decomposição em matemática, eu vejo a piazada usando bastante. A abstração, sem comentários, né? Reconhecimento de padrões, o que para matemática é bastante relevante. E algoritmo, mas não no sentido de programação, mas no sentido de descrição de regras ou passos para a resolução de qualquer problema. E aqui eu não estou me referindo especificamente à matemática. Há estratégias relacionadas ao pensamento computacional na física, na química, enfim, não é uma coisa específica da área de matemática. Por trás disso, fui atrás de uma teoria educacional que
no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, teve um boom maior no Brasil, mas aí acabou caindo no esquecimento, que era o construcionismo de Papert. O Valente trabalhava bastante com isso, li muita coisa sobre o Valente, mas o que me chamou a atenção é a teoria de aprendizagem, o construtivismo de Piaget por trás dessa perspectiva. E o que me chamou mais atenção aqui, embora eu já trabalhasse com isso, mas nunca tivesse estudado a fundo a teoria, são esses aspectos, que consistem em 4 etapas do que é chamado hoje de ciclo construcionista, que é a descrição de uma determinada solução, que obviamente é executada pelo computador, e em cima disso ocorre um processo que agrega várias características que Piaget colocava como essenciais para a ocorrência da aprendizagem. E aqui, uma das coisas que foge do controle do professor, mas que depois, quando eu for colocar os exemplos ali para mostrar para vocês, eu acho que fica um pouquinho mais claro, que é a ideia de espiral da aprendizagem, onde vários ciclos construcionistas são justapostos e isso vira o que é definido por Valente como espiral da aprendizagem. E o principal aspecto que me chamou a atenção foi encontrar na literatura uma relação entre linguagem e pensamento. E aí surgiu a ideia de usar a linguagem de programação para fomentar o pensamento algébrico. Porque, de certa forma, conforme Valente, né, a linguagem de programação é uma forma do programador externalizar os seus pensamentos matemáticos. Então, a ideia principal aqui é a seguinte: trabalhar com pensamento computacional, mais construcionismo, embora essas duas ideias aqui praticamente se fundam, mais resolução de problemas, não é a resolução de problemas de Polya, aqui é a resolução de problemas no sentido literal mesmo, para que esse cenário de aprendizagem implique em manifestações do pensamento algébrico, no entanto, aqui de forma espontânea. Todas as vezes em que eu trabalhei com a piazada nessa perspectiva, eu não usei, não pedi que eles trabalhassem com álgebra. Eles fizeram isso por conta própria. Até aqui, gente, alguma pergunta? Falo mais que o homem da cobra? Acho que por enquanto não. Tranquilo? Tranquilo. Essa parte teórica aqui é um pouquinho chata e eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas ainda assim é difícil, porque para entender o que eu vou falar lá na frente, tem que entender o que motivou aí esse tipo de... Sim. Bom, a ferramenta que eu uso ela não é uma ferramenta de programação no estilo clássico, é uma programação em blocos. No entanto, chama atenção de adolescente, chama atenção de criança. E para o pessoal do ensino médio, até achei que seria um pouco infantil, porque eu trabalho lá com o pessoal do curso técnico em informática e com o pessoal do curso técnico em agroecologia. Mas mesmo para quem é de informática, eu ouvi relatos de que essa forma de trabalho ajudou bastante a organizar as ideias. E aqui são coisas simples, né? Aqui eu coloquei um bloco de exemplo, como que seria para você fazer aí um algoritmo para resolver uma regra de 3, por exemplo. E o bacana é que integra uma linguagem de programação, integra computadores, pode ser notebook ou computador físico, e tablets ou celular para fazer emulação. Então, quem já estudou a fundo lá a teoria do construcionismo de Papert, o Papert trabalhava... Os principais trabalhos dele foram com a linguagem Logo.
E essa ferramenta App Inventor, depois que caiu na mão do MIT, aí usaram tudo que era possível dos trabalhos de Papert para melhorar essa ferramenta. Então isso aqui que me chamou bastante atenção. Ressuscitando um pouquinho o já, digamos assim, falecido construcionismo, né, e trabalhando em conjunto também com robótica, porque eu vi alguns trabalhos lá fora muito bons, integrando Lego com esse estilo de programação e que rende bastante pano para manga. E é bastante utópico, mas depois que eu comecei a encontrar algumas coisas nesse sentido aqui, eu comecei a olhar com mais vontade para os trabalhos. Embora a modelagem aquele problema clássico lá da gasolina, para abastecer com álcool ou gasolina, faz o cálculo, vê se o valor da gasolina é maior ou menor que 70%, né? Ou melhor, se o valor do álcool é maior ou menor que 70% do valor da gasolina. Isso daqui foi um dos primeiros aplicativos que a Piazada montou lá. E até aqui eu estava só engatinhando as ideias. Mas o que me chamou mais atenção e aí fez eu correr atrás das coisas foi um aplicativo que eu pedi para uma aluna, porque eu sou uma desgraça para criar exemplos para problemas. Normalmente, se eu for criar uma terna pitagórica, por exemplo, vai sair a resposta raiz quadrada de alguma coisa muito feia. De preferência que não dá para fatorar e não dá para simplificar. E ela atendeu o meu pedido, então fez um aplicativo. Na época a gente estava estudando o Teorema de Pitágoras. É uma ideia assim de, eu não digo faça isso, eu digo, ó, quero um aplicativo sobre a temática. E naquela época eu pedi para que ela desse uma analisada no método de Euclides, porque eu queria uma forma de gerar ternas pitagóricas sempre inteiras e não fazer isso na mão de preferência. E ela fez, né? Fez um aplicativo bem bacana, tenho ele salvo até hoje, me salva bastante na hora de resolver, de fazer as minhas listas de exercício. Mas aí o que me chamou a atenção foi uma pergunta dela, e que foi a primeira vez que eu fiquei sem conseguir responder um aluno do ensino médio. Isso no primeiro ano do ensino médio. Ela falou assim para mim: professor, percebi uma coisa. Quando eu uso o método de Euclides, aqui substituindo os valores de m e n para descobrir ternas pitagóricas inteiras, eu percebi que algumas ternas pitagóricas têm uma característica bem interessante. Aqui eu vou citar algumas, né? A 3, 4, 5, que a gente conhece, a 5, 12, 13. O que ela me relatou é o seguinte: ela falou, oh, professor, sempre que um cateto é primo, significa que o outro cateto e a hipotenusa serão sequenciais? E aí eu não sabia no momento como responder e falei para ela, não sei, você vai ter que pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. No outro dia, a Infeliz me aparece lá com esse resultado. Ela resolveu mexer por conta própria, fatorou aqui uma das expressões dos catetos. Como ela estava trabalhando com um número primo e no método de Euclides aqui m tem que ser maior do que n, então esse cateto aqui ela considerou como sendo primo, e dessa forma a única maneira de acontecer isso é se m mais n for igual a p e m menos n for igual a 1. Um conteúdo simples de ensino fundamental, eles estudam também lá no primeiro ano do ensino médio, mas enfim, o que parecia um problema um pouquinho mais complicado, ela conseguiu resolver de uma maneira bem tranquila.
E aí ela desenvolveu o que hoje os meus alunos conhecem como o método da Sofia. Isso aqui foi em 2014, mas todos os anos, quando eu tenho o primeiro ano, eu comento sobre o método que ela criou e que ela desenvolveu durante uma das atividades de desenvolvimento de aplicativo. Então, a partir de um número primo, agora eu consigo gerar ternas pitagóricas inteiras e com aquela característica que a Sofia descobriu. São ternas pitagóricas onde o menor cateto é um número primo e o maior cateto e a hipotenusa sempre são sequenciais. Até aqui tranquilo, gente? Alguma pergunta? Quando o Rodrigo perguntar, se alguém tiver uma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá, pessoal? Ou se quiser preferir escrever no chat, daí eu repasso também a pergunta. O professor Giuliano aí, que era meu professor de aritmética, lembro dos problemas de números primos. Bom, se tiver alguma pergunta aí, Sheila, então depois você me passa. Tá bom. E assim, a Sofia, enfim, ela acabou fazendo o aplicativo e a partir desse tipo de coisa, embora canse bastante e dê bastante trabalho tanto para professor quanto aluno, comecei a trabalhar com a piazada do instituto com iniciação científica e lógico que não no sentido de desenvolver, não no sentido de desenvolver um projeto de pesquisa, digamos assim, mais aprimorado, mas são os primeiros passos em que a piazada do ensino médio está olhando com mais carinho para a matemática. Porque até então, embora eu sempre tive bons professores, sempre gostei muito de matemática, mas eu me sentia bastante inseguro quando os alunos perguntavam para quê, como, quando que eu vou usar isso. Então, embora lá a gente estude bastante, a gente pesquise bastante, saiba que tem aplicações na física, tem aplicações em vários lugares, não tinha uma forma ainda, eu não tinha encontrado uma forma ainda de fazer com que a piazada estudasse a matemática pelo gosto da matemática. E até hoje eu não consigo atingir todos os alunos. Eu acho que nenhum método vai fazer com que a gente atinja aí 100%. Mas isso daqui me estimulou a levar essa piazada para participar dos eventos. Isso aqui é a Sofia apresentando o aplicativo dela. Se não me engano, acho que foi em 2015 lá no Unicentro, explicando o método que ela desenvolveu. Na época ela tinha aí, acho que 15 anos, 15 ou 16 anos, alguma coisa assim. E aí comecei a brincar um pouquinho mais e o time cresceu. Eu acho que alguns talvez até estejam online aí. Chagas está online aí? Gustavo Chagas? Acho que o Chagas não está online hoje. Esses aqui são alguns dos alunos, aqui a Sofia também. Esses 4 aqui especificamente foi os que começaram comigo. E vários deles, cada um com uma temática de seu interesse, vi se tornarem, entre aspas, especialistas em temáticas do ensino médio, de uma forma que nenhuma outra metodologia, de uma forma que nenhuma outra aula minha tinha conseguido atingir. E o mais legal de tudo, né? Isso daqui não é uma forma de trabalho onde eu tenha que repassar conteúdo. É evidente que em alguns momentos, né, eu preciso retomar nos grupos, ou individualmente, ou para a sala toda, mas a maioria do tempo eles estão trabalhando e estudando sozinhos. Né? Uma metodologia ativa, e se o aluno não for autônomo, a coisa não anda. Né? Mas está de acordo aí com todo aquele referencial teórico que eu apresentei ali no começo da minha fala. Esse grupinho aqui, acho que nós estávamos em 13 alunos,
Eles foram apresentar os trabalhos deles na mostra de trabalhos de cursos técnicos lá na Unicamp. Então, para uma piazada aí que saiu dos confins do Juda ali, do Irati, indo para lá, foi uma coisa bem bacana. E a gente foi, acho que uns 3, 4 anos seguidos, até que o governo cortou verba e a gente não pôde mais sair para evento, infelizmente. Essa daqui também é a equipe da Sofia, esse primeiro grupo aqui que eu mostrei para vocês está envolvido em bastante coisa. Em 2014 teve uma competição em parceria Google e FIAP. A FIAP é uma faculdade particular de informática e administração lá em São Paulo. O Google financiou um evento baseado no App Inventor e o trabalho que eles desenvolveram ali em Irati ficou entre os 10 melhores do país. Ganharam uma viagem para lá, eu acompanhei o grupo. Enfim, foi uma experiência ímpar na vida deles. E principalmente na minha como professor de ensino médio. No ano seguinte teve outra maratona. Aí eles ficaram entre os 3 melhores. Mais uma vez foram chamados entre os 10 do Brasil, entre os 10 melhores do Brasil. E dessa vez foram pro pódio. E aí uma das coisas aí, eu fico me exibindo bastante, né? Porque dá orgulho do que essa piazada faz, né? Eles ganharam uma palestra, um workshop lá na sede da Samsung em São Paulo, para que eles tivessem contato com formas de otimizar e melhorar os aplicativos. Uma piazada aí do segundo ano do ensino médio, eu fiquei com inveja deles, né? Porque eu no ensino médio não, jamais teria esse tipo de oportunidade. E esse aqui é de um evento na UEPG também. Eu até não sei o que aconteceu que o pessoal não fez mais, mas era uma feira de ciências aqui dos Campos Gerais. Um ano só a gente participou. Acho que a gente é meio pé frio. A gente participou naquele ano e depois não fizeram mais. Mas aí as meninas apresentaram os trabalhos delas e naquela época eu lembro que as 3 foram também premiadas, a Vanessa em primeiro e a Letícia e a Josiane, ambas com a mesma nota em segundo lugar. Aqui aparece até a parte do trabalho da Letícia, onde ela fez um aplicativo com todas as equações que se aprende no ensino fundamental e médio. Então tem equação do primeiro grau, segundo grau, trigonométrica, exponencial, e ela fez um app para utilizar em sala de aula como material de apoio. Não para que o aluno copie respostas, é claro, né? Mas para que ele possa conferir exercícios sem precisar perguntar para o professor, sem precisar perguntar para o colega, né? E aqui tem mais 2 aplicativos que sempre as meninas estão encabeçando os projetos. Faço questão, inclusive, de estimular que as meninas participem. Acho que por eu ser pai de menina, ver as meninas ali trabalhando com matemática e tecnologia é demais mesmo. Esse primeiro aplicativo é para estudo de tabuada, tem reconhecimento de voz. A matemática por trás dele é bem simples, né? São multiplicações apenas. Mas é para crianças que não enxergam. Foi sistematizado estudo e treino de tabuada só com toque na tela e comando de voz. Duda, Oi. tem um participante perguntando se você poderia explicar mais um pouco sobre o funcionamento do aplicativo anterior. Não sei se você vai continuar nesse Esse aqui? assunto ou não. Claro, eu posso sim. Esse aqui? Deve ser o do App Inventor, né? Eu acredito. Do App Inventor? Eu não sei agora do qual que ele está se referindo. Depois é que na verdade o App Inventor ele não é um aplicativo. Se for sobre o App Inventor, tá no final da palestra. Eu vou passar depois ali o site do projeto. E como eu tenho um projeto de extensão lá no Instituto. Mas enfim, eu vou deixar para falar isso aí depois um pouquinho mais. Ok.
Você Beleza. só confirma para mim se é sobre esse das equações aí que Eu acho, alguma eu, coisa. eu acho que é, ele respondeu ok. Tá, depois no finalzinho, então, eu retomo isso. Ok. Esse aplicativo aqui da direita, as meninas desenvolveram na época, acho que foi naquela época que Zika e chikungunya aí tava dominando o Brasil e a temática do hackathon que eles participaram era sobre isso. Então, também mais um projeto aqui que, embora eu tenha trabalhado com eles mais com matemática, mas eles acabaram levando isso daqui para resolver outros tipos de problema. Esse daqui é uma ferramenta que eu fiz e foi a partir dela aí que depois as meninas fizeram esse aqui, esse da tabuada para crianças com deficiência visual. Mas esse aqui eu fiz na época que a minha filha estava aprendendo tabuada. Todo dia, 7 horas da noite, você cansado e destruído, e a coitadinha queria estudar tabuada. E eu não queria dizer não, mas também não queria dizer sim, então eu fiz um aplicativo. Aí ela estudava tabuada por conta própria. Então, essas ideias aí que eu comecei a trabalhar com a piazada começaram a pipocar na cabeça e eu comecei a levar isso também para a sala de aula como ferramentas de apoio. Uma das coisas que eu mais tinha dificuldade em trabalhar com a piazada e chamar a atenção deles era trabalhar com escalonamento de matrizes. E aí eu bolei aqui um app. Depois, se alguém precisar, se alguém for trabalhar com isso, eu posso disponibilizar. Eu não coloquei esse aplicativo na Play Store, mas em todas as turmas nas quais eu usei, dava para contar nos dedos assim a quantidade de alunos que não queria usar o aplicativo para sistematizar, para entender um pouquinho melhor a forma de escalonar as matrizes, né? E aqui eu judiei um pouquinho, porque ele não é só digita uma matriz e vai lá e o aplicativo escalona. Aqui o aluno tem que marcar em quais linhas ele vai utilizar a programação linear e melhor, as combinações lineares e quais são os coeficientes, né? Que ele pode modificar tudo isso. E aí ele vai passo a passo. Então faz o primeiro escalonamento, ou melhor, faz a primeira operação, faz a segunda operação, até você chegar numa matriz escalonada e resolver um sistema. Então, vou deixar um espaço aí para a gente conversar, porque a gente vai falando e acaba se excedendo. Mas sobre o App Inventor, eu preferi não comentar nada na palestra, assim, de uma forma um pouquinho mais detalhada, porque até o final dessa semana vai estar no ar esse site, www.efdroid.com.br. Eu trabalho com Efdroid lá no Instituto desde 2014, então tem bastante material que a gente desenvolveu lá durante os projetos de extensão. Tem tutorial em PDF, tem tutorial em vídeo. Agora, na minha tese, eu tinha que fazer uma produção técnica, fiz material para colocar aqui no site do Ifdroid. Então, o que for necessário sobre como é que eu posso trabalhar, como é que eu entro em contato, tudo mais, vai estar reunido aqui no site. Duda, Oi. tem algumas pessoas ali já requerendo o aplicativo do, do Então, escalonamento das então matrizes. eu vou fazer o seguinte. Bom, acho que Facebook nem todo mundo tem. Eu
Bom, é mais fácil. Pelo WhatsApp não adianta eu tentar passar também. O mais fácil, manda um e-mail para mim, lá no rodrigo.duda. Eu vou deixar aqui no chat. Isso, deixa o teu e-mail ali, É assim, ó. coloca no chat, porque E assim, eu tentei ser breve nessa fala, porque na verdade, se fosse para eu falar tudo que eu vivi aí nesses últimos anos e tudo que eu penso que dá para fazer com essa ferramenta, a gente ia ficar aqui até 10 horas da noite. E sim. uma das coisas que mais me deixa, eu não diria triste, mas assim, me deixa surpreso nos eventos onde eu fiz minicurso. Antes do minicurso, o pessoal é bem descrente sobre como que isso pode ajudar a desenvolver habilidades em matemática. E assim, embora eu tenha falado ali de forma bastante breve e de uma forma bastante resumida, a minha pesquisa do doutorado, eu não fiz ela embasada assim da noite pro dia. Foi com base em observações da forma como a piazada se comportava em avaliações tradicionais que eu fazia em relação aos alunos que nunca participaram de atividades com programação. Uhum. Eu só vi uma pergunta Você quer aqui. que eu vá fazendo as perguntas ali ou você vai vendo? A primeira é Deixa do eu ver. Rafael Elisbão. Rafael, programar funciona como explicar a matéria? Cara, aqui como eu falei como eu falei ali durante a palestra, você não vai explicar conteúdo. Na verdade, trabalhar com construcionismo depende mais do aluno do que do professor. O mote do construcionismo é você criar problemas, então esses problemas devem ser muito bem planejados, para que o aluno faça tudo de forma autônoma. Pode ser com o conhecimento que ele já tem, ou que talvez ele tenha que pesquisar sobre o tema, enfim. É uma tarefa que demanda tempo. Ela não é objetiva como uma aula tradicional. Também, aqui só para reforçar, quando eu falo tradicional, não estou falando assim, no sentido negativo. Em alguns momentos lá é a aula do tradicional. Ah, você quis dizer sobre o aluno explicar a matéria. É, se você pode utilizar a forma os códigos que os alunos utilizaram como a forma avaliativa. Porque, de certa forma, o aluno tem que conhecer muito o conteúdo, tem que conhecer muito matemática para resolver um determinado problema. E se tiver alguma falha no aplicativo, é porque conceitualmente ele está errado. Então, aqui, respondendo a pergunta do Rafael, por exemplo, a gente tinha, acho que coisa aí de umas 3 semanas, lá no primeiro ano do ensino médio, e eu tinha que trabalhar com eles sistemas. Era uma revisão, sistemas lineares 2x2. Muitos deles não tinham nunca estudado sobre isso. A maioria deles não sabia o que era matriz. Mas eu fui ousado e acho que até arrisquei demais, porque poderia ter dado errado. Eu criei um roteiro de estudos e pedi que no fim eles fizessem para mim um aplicativo com o qual fosse possível resolver sistemas lineares 2x2. Acho que foi mais ou menos aí umas 3 semanas. E cara, quando eu peguei aqueles trabalhos e quando eu peguei aqueles aplicativos, foi uma das poucas vezes em que um marmanjo barbudo teve vontade de chorar. Porque eu vi aluno lá estudar sobre matrizes sozinho, estruturar tudo. Alguns alunos até foram além, assim, queriam colocar gráfico, mas aí gráfico nem eu sei mexer no App Inventor. Então, então não posso responder a tua pergunta de forma diferente. Serve para o aluno explicar a matéria? Serve, e mais que isso, é uma excelente forma de você avaliar
a maneira como o aluno compreendeu a temática. A pergunta... O Rafael quer perguntar mais alguma coisa? Ou tem algum aspecto que eu não fui tão claro? Eu não sei se eu entendi de uma forma diferente a pergunta dele, mas eu entendi mais ou menos assim, que se o ato de programar, é, ele é, ele pode ser visto assim como quando alguém explica a matéria para outra pessoa, Sim, que às vezes outra pessoa aprende de outra maneira, não do jeito que aquela pessoa explicou. Acho que mais sim, ou menos sim. isso, né, que É ele quer a dizer. relação que existe entre linguagem Então, e pensamento. porque daí a programar é assim, cada um vai programar do jeito que a pessoa, né, Sim, pensa e faz os algoritmos na cabeça, né? sim. Tanto que na minha tese, quando eu fui atrás de pensamento algébrico, me deparei lá com a definição do Fiorentini, e tem mais uns 2 ou 3 autores também que são são da mesma ideia. É, o pensamento algébrico, o pensamento abstrato, às vezes ele não é traduzido apenas pelos símbolos algébricos convencionais. E ali em programação eles usam bastante linguagem sincopada, linguagem materna, mas você percebe assim um grau de aprofundamento bacana. Então, muito aluno, embora não soubesse o que era Tá lá? isso, eles entendiam e faziam cálculos lá do determinante usando coeficiente 1, coeficiente 2, enfim, utilizando uma linguagem deles, né? E acho que é isso, então, né? A dúvida do O Rafael. Rafael. É, O que ele colocou daí a aqui, ó, Marci... ele constrói conhecimento. Isso daqui eu acho que resume. Uhum. E próxima da Marceli, se você utiliza a ideia do pensamento computacional. Então, o pensamento computacional eu abordei ele brevemente na minha tese, e em sala de aula, vou ser sincero, eu nunca foquei em pensamento computacional. Na verdade, assim, eu abordei pensamento computacional por conta é, por, é, por conta de não ser necessário nos momentos em que eu trabalhei em sala de aula. Eu não estava preocupado tanto com o pensamento computacional, o quanto eu estava preocupado com que eles aprendessem matemática. Então, assim, me baseio no construcionismo, e parte do construcionismo contempla já alguns dos 4 pilares lá do pensamento computacional, mas nunca me preocupei com ele. E a próxima é do Julian. Se você considera a plataforma Scratch um bom método de introdução antes da utilização do App Inventor. O Scratch eu vi a piazada usando depois que eu já tinha começado a trabalhar com App Inventor, mas eu nunca usei o Scratch. Mas os dois são similares, né? Os dois são ferramentas lá do MIT, os dois são ferramentas com linguagem de programação visual. Mas eu acho que dá para trabalhar com o App Inventor de uma maneira bem tranquila. Até porque hoje você encontra bastante tutoriais em português. E tutoriais voltados para matemática não tem muito. Tem um canal só que eu vi assim com material mais de qualidade. E aí agora eu estou criando também alguns materiais que são próprios para matemática. Certo. Ó, a Marceli ali falou lá do. Ó, e vi Uhum. partir o pai do construcionismo. É uma pena que ele já se foi, porque olha, o que o Lourenço falou aqui. Alguns anos será. Lourenço, honestamente, eu acho que não. Eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir o professor. O professor é quem media o processo. É que a gente tem ainda aquela ideia de que o professor é transmissor de conhecimento e o professor é mediador.
Eu era bastante cabeça dura quando eu estava fazendo matemática, porque pensava, nariz desse povo aí, né? A coisa que quem está estudando números. E aqui sendo sincero, você está estudando números, o pessoal vem com aula lá de teorias da aprendizagem e tudo mais, cara, você torce o nariz para isso, né? Às vezes nem dá bola. Aí, depois que eu saí, fui pro doutorado, lá tive aula com a professora Nilceide, Fundamentos da Matemática, tive aulas no mestrado também, Tecnologias na Educação, com a professora Luciane, tive no doutorado ali Teorias da Aprendizagem. Aí a gente vê o quanto de coisa que está por trás das tecnologias. Então, o segredo não é a tecnologia, é a forma como o professor trabalha com ela. Eu posso ensinar, eu posso ensinar tabuada usando o tablet e usando o papel, mas não quer dizer que eu vou usar o tablet e vai ser melhor. Tudo depende da forma como eu vou utilizar a ferramenta, né? A Marceli, Enquanto alguém... Marceli ali foi discípulo de Piaget. Pois é, eu quando entrei no doutorado, eu não tinha a menor ideia. Eu comprei ali uns 2 ou 3 livros do Papert, um deles ali é cor de café, de tão velho que é. O pessoal não dava muita bola e acabou vendendo o livro. E aí depois fui atrás lá, me aprofundar um pouquinho mais no construtivismo para entender o porquê que o construcionismo dava tão certo. eu acho que hum, o que você passou serve muito de inspiração para alunos e alunas que vão trabalhar no ensino fundamental, ensino médio, né? De usar essas metodologias, né? Com, seja com aplicativos, qualquer, né, ferramental. Então, veja quanto exemplo você mostrou que os alunos lá, os adolescentes, se empolgam e se envolvem, né? E uma coisa que nos minicursos o pessoal sempre pergunta é se eu trabalho toda a temática com o App Inventor. Eu vou ser bem sincero, o App Inventor ele é limitado enquanto linguagem de programação, e se você comer lasanha todo dia, você vai enjoar. Então não adianta falar que essa metodologia ela vai salvar e vai ajudar aí em todas as temáticas. Mas eu posso dizer para vocês que essa experiência foi o que me fez não desistir da sala de aula pela segunda vez. Para poucas pessoas eu comentei isso, né? Quando eu terminei a graduação, eu acho que foi aí uns 15 dias depois da minha formatura, eu comecei a trabalhar numa escola particular aqui de Ponta Grossa. Trabalhei um ano, depois saí dessa escola, fui para outra escola particular, o Colégio SESI. Também era uma metodologia diferente, mas não sei, talvez por eu ter ido para a escola particular eu não gostei. E eu saí da sala de aula. Passei no concurso para a área administrativa lá na UTFPR. Não vou mais. Chega. Aí fiz o mestrado. Uma das disciplinas, aliás, 2 disciplinas ali que me fizeram querer voltar para a sala de aula. Uma era o professor Juliano e a professora Luciane. Gostava muito da parte de aritmética. E outra foi a professora Luciane e a professora Fabiane, que é Tecnologias na Educação. Terminei o mestrado, passei no concurso do Instituto Federal e voltei para a sala de aula. Comecei a dar aula do jeito que eu dava aula lá nas particulares e não funcionava, né? Porque estava atrasado, não estava atualizado intelectualmente. E estava pensando em desistir. Eu ia terminar meu primeiro ano lá do instituto e ia voltar para trabalhar na UTFPR aqui. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a piazada do App Inventor. E aí, graças a Deus, não fiz essa bobagem, né? Em alguns momentos aí da vida profissional a gente pensa, não, vou deixar, não vai dar certo e tal, mas foi uma metodologia desacreditada que me fez acreditar no ensino de matemática. Então,
É um recado que eu dou para todo mundo aí. Use e abuse das tecnologias. E por mais que você fique desconfiado, mergulha de cabeça. Quem que é o inspirado? Isso mesmo. É, eu não sei como que é o nome dele. Por que será que muitas escolas evitam usar outras tecnologias para estimular o aprendizado? Aí tem várias coisas, né? Algumas delas são custo. Eu vejo pela escola dos meus filhos aqui, a Tales de Mileto, eles não têm laboratório de informática. E lá a minha realidade, né, quando eu falo que trabalho ali com os aplicativos, com tablet, com celular, o pessoal já pensa, pô, o cara trabalha numa escola particular, né, e tal. Mas não, sou professor de Instituto Federal. A gente teve ali bastante investimento na área de laboratórios, então eu consigo levar isso porque lá tem laboratório. Mas sem investimento, não rola. E eu acho que um principal motivo também é que, embora a gente já está aí começando já a terceira década do século XXI, a gente ainda tem muito professor em sala de aula que não sabe ou tem muita resistência a trabalhar com tecnologias. Então, se você tem um professor que é muito bom, mas muito bom, só que o cara não gosta de tecnologias, dependendo da escola, ele prefere, não, toca do teu jeito aí, do que de repente aí gastar um montante para fazer capacitação docente. São vários motivos, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. É, A Adri falou, não é uma pergunta, mas ela falou assim, falou questão de belo exemplo. a, Mas assim, a sua. a- essa fala eu resolvi fazer, Adri, por um motivo pessoal. Eu vim de família pobre, né? A gente vivia com um salário mínimo ou menos. E eu posso dizer para vocês que se não fosse o curso de matemática da UEPG, se não fosse o mestrado, se não fosse hoje o meu trabalho lá, se não fosse investimento em educação pública de qualidade, eu não sei onde que eu estaria hoje. Então não desanime. É difícil, vocês vão pegar bastante DP aí em cálculo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E principal, né? Você tem que arriscar, porque às vezes o que dá certo para alguém não dá certo para outro, mas se reinvente e uma hora você acha o teu jeito certo, o jeito de você trabalhar melhor em sala, né? Isso mesmo. E o Alex está perguntando se aplicativos matemáticos aproximam os alunos da matemática ou nem mesmo eles conseguem esse efeito. Cara, aqui vai do santo do aluno, Alex. Porque que você pode plantar bananeira, dar dinheiro, fazer o que você quiser. Tem aluno que não vai. É questão de você atingir eles. Então, tem turmas lá onde eu tinha lá, de 30 alunos, eu tinha uns 15 trabalhando de uma maneira assim surreal. Tinha uns empurrando com a barriga e tinha uns que não faziam nada. Sabe? É uma coisa que dá pesquisa, né? Por que, que a piazada. Por que, que tem alguns que ainda não se interessam com isso? Mas a maioria acaba curtindo mais a matemática. A professora Luciane ali fez um comentário, mas também, né, prof, tive excelentes mestres aí ao longo da minha trajetória. A professora Luciane tem um carinho muito grande, foi minha orientadora no mestrado e espero não apanhar muito dela ali no doutorado. Ela tá na minha banca do doutorado. Mais alguma pergunta, dúvidas, xingamentos, alguma coisa que eu falo rápido demais?
Duda, eu queria fazer uma pergunta, mas mais por curiosidade mesmo. Sim, Aquelas alunas e alunos ali que você mostrou nas fotos, que você falou que acho que era 2014, 2015, sim. hoje já se passaram 5, 6 anos. Você tem contato com eles ainda, sabe? Contato no WhatsApp, Alguns rumos que inclusive. eles tomaram? Que rumos que eles tomaram? Sim, sim. Ah, inclusive hoje, antes do evento, eu mandei para eles lá tenho eles como contatos do WhatsApp, sempre converso sempre com eles. Coloquei as fotos ali, falei, hoje vocês serão devidamente citados. Uhum. Uma das coisas que eu sempre falei para eles lá, depois de judiar deles para escrever resumo, é que o meu maior sonho enquanto professor vai ser um dia ter eles como colega de trabalho. Espero muito que um dia eles voltem e trabalhem comigo no Instituto Federal. Não precisa ser em matemática, na área que eles escolheram. E a segunda, usar eles como citação nos meus trabalhos. E eu não morro sem que isso aconteça, porque vários deles estão indo para curso, pensando em mestrado, pensando em sair de lá e ir para doutorado, e, graças a Deus, valorizando a ciência, né? Que, infelizmente, não tem atenção, não é valorizada da forma como deveria ser, né? Olha o comentário da Gisele, Duda. Olha, e aqui eu tenho que. São coisas que a gente não fala, a gente não deveria falar, mas eu vou falar. É, o professor Juliano, o professor Ayrton, a professora Elisângela, vários falavam assim. Vários alunos falavam assim: pô, mas a gente veio fazer aqui o mestrado em matemática e tem esses negócios difíceis pra caramba e tal. Quando que eu vou usar isso na prática e para que isso serve? Aí eles falavam assim: não, é para melhorar o teu nível de matemática para que você possa melhorar as tuas aulas. E naquela época eu pensava: ih, da onde isso? Eu tô sendo honesto, tá? Mas, quando eu fui mexer com programação, me deparei com várias coisas que eu estudei no Profimate. E sem o Profimate eu não ia conseguir. Então, às vezes a gente pensa ali, torce o nariz, gente mais sério. O mundo vai te ensinar da pior forma. Bem que dizem que a língua é o chicote da bunda. Eu jamais imaginava ali que ia usar, por exemplo, aritmética para fazer um algoritmo com a piazada para simplificar uma fração. Tive que usar a aritmética modular. Aprendi lá com o professor Juliano e a professora Luciane. A professora Luciane ali, cursos de graduação. Alguns foram para a área de direito, porque acharam que a área docente não era para eles, embora gostassem bastante de matemática. Alguns estão na física, outros na química, na informática. A Vanessa está na Unicamp. A Gabi também está na Unicamp. Tem um curso lá que é da área de exatas, e daí acho que eles fazem, se não me engano, acho que um semestre, e aí depois escolhem o curso. Mas, pô, nós temos dois alunos lá, duas alunas, né? Que fique bem claro, as meninas do IFDroid na Unicamp. E na área de matemática, eu fico muito contente com isso. Gisele, você não vai apanhar, não, você vai aprender bastante. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, quem quiser o aplicativo, é só mandar um e-mail lá para você, né, Duda? Isso. Eu vou deixar aqui O, em. o site, de novo, coloca ali, né, Isso. no Esse aqui chat. até o No final da chat. semana ele vai estar ativo. Eu tirei ele do ar, já estava funcionando, mas é que, como eu estou fazendo alguns ajustes, até o final da semana ele está no ar. Aí tem tutorial Uhum. lá, tem alguns aplicativos bem bacana.
E o pessoal que vai para o Profemate, o pessoal que vai fazer especialização, ou mesmo quem vai para o doutorado, ou quem já é doutor da área de ensino e de repente viu aí alguma coisa, eu fico à disposição. Não sou um especialista em App Inventor, construcionismo e pensamento computacional, mas tô aí para ajudar naquilo que for do meu alcance. Orientar, co-orientar, dar palpite, é só chamar. Olha, o Douglas comentando que você foi uma das primeiras pessoas que ele se esperou para seguir o caminho da matemática. Ah, o Douglas tá aí. Esse piá aí é muito Tá feio. aí? O cara, acho que o É, iratiense com mais medalhas de ouro no pique, no BMAP, né? sim. Logo é o Douglas está aqui conversando conosco em alguma palestra também. Não, esse piá é bom, esse piá tem futuro. É uma pena ele. Na época ele passou no instituto e não foi pra lá. Eu queria esse piá pra trabalhar lá no meu projeto. Ah, Deixa ele com a gente mesmo, não vai levar não. Não, mas era no ai, ensino médio. Era no ensino médio. Eu queria ele no ensino médio. Aí lá uma coisa no instituto, até o pessoal fica meio assim, né? Nós temos curso superior, mas eu faço questão de não dar aula para eles. Eu sempre falo para eles que adulto é muito chato. Eu prefiro trabalhar com adolescente. A juventude deles contagia a nossa alma. A nossa alma fica mais jovem quando a gente trabalha com essa piazada. E talvez um dia eu me arrependa de me aprofundar tanto com a piazada, mas eu acho que não. Vejo muita gente, eu acho que não. mas vejo muita gente reclamar de ensino médio, mas eu não tenho reclamação. Que bom. Acho que então é isso, né, pessoal? Se ninguém mais quer perguntar alguma coisa. Acho que muito inspirador para muitas pessoas, também partir de alguém se inspire aí com a também, né? E siga os caminhos da professor docente fundamental, quanto o professor. Parabéns, Duda. Excelente. Foi, cara. Você é um orgulho pra gente. Viu? Parabéns. Valeu, obrigado, professor. Parabéns. Obrigado, prof. Link do Acho que dele, pessoal. não sei se é o meu computador aí ou é da própria transmissão aqui, mas está cortando bastante o áudio. Eu sabia quem que estava falando, mas não sabia o que estavam falando. Então, várias técnicas de tecnologia, né? Não, Rodrigo, eu só parabenizei você, falei que você é um orgulho pra gente aí. Parabéns, é o professor Juliano aí. Ah, valeu, obrigado. Abraço. Agora tá claro aqui. Valeu, obrigado, professor. Abraço. Então, mais uma vez, muito obrigada, Duda. Ah, imagina. E Precisando. ficamos sempre de portas abertas aqui no RPG também para você. Aí eu digo mesmo, precisou de alguma coisa do instituto, querem conhecer lá, é só chamar. Isso aí. Muito obrigada. Boa noite a todos. Valeu, boa noite para vocês. Depois, se você só me passa daí, ó, compartilha a gravação. Ah, sim, pode deixar. Tá por e-mail. bom aqui ainda. Tá bom, obrigada. Valeu. Boa noite a todos. Até. Deixa eu ver se tá aqui.